Boa noite, professor Emerson aqui. É, Essa videoaula é sobre o tema dos fusos horários, certo? Um conteúdo aí do livro 4 do nono ano de ensino fundamental nos finais. Essa videoaula tem o objetivo de tentar explicar esse conteúdo que eu considero o conteúdo mais denso aí de dos 4 livros do ensino fundamental, certo? Preciso de um conhecimento de matemática para saber fazer o cálculo, né? E na verdade é bem complicado, porque ele se divide em vários polos que a gente vai estar vendo aí ao longo da aula. Tá ok? Bom, roteiro da aula. A gente vai ver o que? O porquê e quando foi criado, ponto de referência de quando, da onde ele foi criado, a influência do movimento de rotação da Terra, o cálculo usado nos fusos horários e os 3 passos desse cálculo. A gente vai tentar aprender tudo isso, né? A linha internacional de data, que é onde se inicia e termina o dia civil aqui na Terra, e os 4 fusos horários aqui do território brasileiro. Começando aí, quando e por que foi criado? Basicamente foi criado em 1884 em Washington, né, nos Estados Unidos, com o objetivo de uma padronização do horário mundial, que eu imagino que antes disso deveria ser uma tremenda bagunça calcular esses horários. A gente está falando aqui em 1884, final do século XIX. A gente está saindo da primeira fase da globalização, que ela se estendeu desde lá do século XV ao final do século XIX. Ao início do século XIX, na verdade, né? Porque a partir da segunda metade do século XIX, a gente já está entrando aí na segunda fase da globalização. Então, no momento em que foi criado essa, esse estudo da padronização do horário mundial, a gente está aí na segunda fase da globalização. E o que a segunda fase da globalização trouxe que precisou dessa criação, dessa padronização? A velocidade do avanço tecnológico e o sistema de comunicação mundial, certo? Então essa padronização do horário mundial, ela se baseia na hora média de Greenwich, né, que é o horário GMT, isso lá em 1884. Por que eu falo isso? Porque nos dias de hoje, essa hora média de Greenwich, ela foi substituída pelo tempo universal coordenado, que é representado aí pela sigla UTC. Então, todo horário GMT ele vai ser substituído pelo horário UTC. Ponto de referência. Aqui pela imagem, vocês podem ver o meridiano de Greenwich, muito falado nas minhas aulas. Esse daqui é o ponto zero dos fusos horários, certo? Cada linha dessa é um meridiano diferente, mas o meridiano usado no cálculo dos fusos horários vai ser o meridiano de Greenwich. Por quê? Porque é onde ele corta de norte a sul a Terra no centro, certo? Aqui tem uma representação no globo terrestre mesmo, então você percebe que ele corta ali o Reino Unido, né? E a França, um pedaço aqui da Espanha também, e alguns países da África mais para baixo, certo? Que fique claro, isso daqui é uma linha imaginária, certo? Ele é localizado a 0 graus de longitude. Uma coisa que tem que ficar claro é que os fusos horários eles só levam em consideração a longitude, certo? Latitude não é considerado aqui para o cálculo dos fusos horários, certo? E esse meridiano também é considerado o primeiro fuso horário, o fuso zero. Essa linha imaginária, ela é representada aqui na cidade. Se eu não me engano, a cidade também chama Greenwich, né? Acho que é por isso que a referência é esse nome. E lá onde foi feito esse observatório, você percebe o quê? Que tem todas as cidades definidas pela sua longitude. Ó. Buenos Aires, 58 graus a oeste, esse W aqui significa oeste. Sydney, Ascension, não dá para ler. Mas, enfim, todas as cidades aqui, à esquerda e à direita desse meridiano, certo? Essa daqui é uma foto ampliada dessa daqui, uma foto mais abrangente, certo? Influência do movimento de rotação da Terra. Bom, como todo mundo sabe, né, a Terra é redonda, esférica e ela gira. A Terra gira no movimento de oeste para leste, que vocês estão vendo aqui. Ela está em constante movimento. Se você prestar atenção, dá até para perceber. Tô brincando. Bom, consequência. A cada linha traçada a oeste do espaço de Greenwich,
uma hora a menos. E a cada linha traçada à direita, uma hora a mais. Esse daqui é o ponto zero, certo? A linha de Greenwich ela passa exatamente aqui nesse meio. A cada linha à esquerda, você percebe menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante até menos 12. E a cada linha à direita, mais 1, mais 2, mais 3, até 12. 12 com 12, 24, é por isso que a gente tem 24 horas no nosso dia, certo? Perceba que essas linhas elas não são completamente uma linha reta. Porque alguns países eles podem adaptar esse horário. Pode perceber aqui a ilha da Islândia. A ilha da Islândia, se for passar uma reta daqui do primeiro meridiano, você percebe que a linha da Islândia ela não iria ficar nesse marco zero, certo? Mas foi adaptado para a ilha da Islândia ser inserida no meridiano zero, certo? Pode perceber que todas as linhas têm uma certa curvatura para abranger algumas ilhas, alguns territórios e assim por diante. Cálculo usado nos fusos horários. Aqui começa a ficar um pouco mais complicado, mas nem tanto porque a conta também é simples. Como eu falei, na Terra é redonda, ela é esférica, então ela tem 360 graus. Que óbvio, certo? Como eu falei anteriormente, ela é dividida em 12 fusos à esquerda e 12 à direita, um total de 24. Então, o total de fuso horário obtido através do movimento de rotação são 24 horas, um total de 24 fusos, que a gente vai dividir pelos 360 graus da Terra. 360 graus dividido pelas 24 horas igual a 15 graus. Ou seja, cada espaço desse daqui é um espaço de 15 graus. A cada 15 graus, uma hora. Certo? Vamos voltar aqui para ficar melhor entendido isso. Cada espaço desse daqui, se fossem linhas retas, né, como eu falei, tem algumas adaptações, cada linha dessa daqui deveria não, tem 15 graus, certo? Os 3 passos para o cálculo dos fusos. Primeiro passo, identificar as 4 áreas de localização do globo terrestre. Do mesmo jeito que tem uma linha central de norte a sul, de cima para baixo, que é o meridiano de Greenwich, existe uma linha horizontal, uma linha paralela a ele, que é a linha do Equador, certo? Por que é importante isso? Essas duas linhas ela divide a Terra em 4 áreas. Como você está vendo aqui, os meridianos dividem em Oriente e Ocidente, certo? E a linha do Equador divide em Hemisfério Norte e Hemisfério Sul, certo? Por que isso é importante? Se você for fazer um cálculo em hemisférios diferentes, você deverá somar a sua conta. Se você for fazer um cálculo dos fusos horários em hemisférios iguais, você vai subtrair. Exemplo, estou aqui na França, em Paris, eu quero saber que hora que é lá em Porto Alegre, no Brasil. Hemisférios diferentes. Paris, hemisfério norte, Rio Grande do Sul, hemisfério sul. Então a sua conta vai ser uma conta de somar, vai ser uma conta de mais, certo? Se você está aqui em Paris e você quer saber o horário lá em Tóquio, no Japão, mesmo hemisfério, certo? Ambas as cidades no hemisfério norte. Então a soma, ou a conta vai ser uma conta de subtração. Complicadinho isso, mas vamos lá. Passo 2. Identificar na escala GMT ou UTC, OTC na verdade, que é a escala longitudinal, os dois locais. Aqui tá. Foi escrito 2 vezes, depois eu corrijo. Os 2 locais a serem calculados. Aqui eu peguei Roma, lá na Itália, e Quito, no Equador, certo? Aqui, como eu falei, você vai usar apenas as longitudes e não as latitudes, certo? Longitude, 12 graus. Como é de 15 em 15, que nem eu falei, de 0 a 15, você está dentro do primeiro fuso, certo? Então, 15 graus. No Equador, você está aqui negativo. Quando está negativo, você já percebe que é outro hemisfério, certo? Tanto a latitude quanto a longitude está negativo. Ou seja, está à esquerda do meridiano de Greenwich, abaixo da linha do Equador, certo? Como é de 15 em 15, aqui de 75 a 90, você tem uma área.
certo? Então aqui a área de abrangência de Quito, no Equador, vai ser a área de 75 graus, a área longitudinal. Hemisférios diferentes você soma, então você vai fazer a conta 75 mais 15 graus, igual a 90. Divide esses 90 pelos 15 graus, que é o que representa 1 hora de fuso. 90 graus dividido por 15 graus igual a 6 horas de fuso, ou seja, 6 horas de diferença. Se você está lá em Roma e é 6 horas da tarde, lá em Quito, no Equador, vai ser meio-dia, certo? Passo 3, de leste para oeste diminui, de oeste para leste aumenta. Vamos fazer usando essas mesmas cidades. Você está em Roma, às 6 horas da tarde. Você quer saber que hora que é lá em Quito. De leste para oeste, diminui. Meio-dia. Se você está aqui 6 horas da tarde em Quito, e você quer saber que horas são lá em Roma, de oeste para leste aumenta. Se aqui é 6 horas da tarde, aqui é meia-noite. Daqui para cá aumenta, daqui para cá diminui, certo? Sempre levando em consideração o que? As longitudes. Ficou negativo? Está abaixo da linha do Equador. Ficou negativo aqui? Está à esquerda do meridiano de Greenwich. Positivo aqui, acima da linha do Equador. Positivo aqui, à direita do meridiano de Greenwich. Linha internacional de data. Isso aqui é complicado até para eu entender. Estabeleceu o início e o final do dia civil na Terra, certo? Como eu falei, o meridiano de Greenwich ele corta a Terra ao centro. A Terra é uma esfera, 360 graus. Esse daqui seria a parte de trás do meridiano de Greenwich. Alguns professores chamam de contrameridiano, né? Percebe que deveria ser uma linha reta, né? Mas como do mesmo jeito que nos fusos horários tem algumas adaptações aqui, também vai ter, certo? E a cada 15 graus você vai ter uma diferença de 1 hora, certo? Porém, aqui é o extremo. O extremo oriente da da esquerda para a direita e o extremo ocidente, que é da direita para a esquerda, certo? Quando você ultrapassa essa linha, em tese deveria ser modificado o quê? 1 hora, certo? A cada meridiano, 1 hora de diferença. Porém, como aqui é os dois extremos, você não vai modificar 1 hora, você vai modificar 24 horas. Por isso que é a linha internacional de data separa o extremo oeste, o extremo ocidente, né, do extremo leste, que é o oriente. Se você está indo na direção leste-oeste, vai retroceder um dia. Se você chega aqui, por exemplo, no dia, no dia 30, você passa para cá, vai ser dia 1º. E o inverso se repete. Se você está aqui dia 1º, você passa para cá, você vai retroceder um dia 30. Essa é a linha internacional de data. É o encontro dos dois extremos. Seguindo a mesma tendência, daquela mesma escala, a cada fuso horário, 1 hora. Se tem 12 horas para um lado e 12 horas para o outro, quando você chega nos dois extremos, você deu a volta, você percorreu os 360 graus do globo. Então você vai modificar 24 horas. Como quando você modificar 24 horas, é o tempo de um dia, você modifica o dia. Os 4 fusos horários do Brasil. O Brasil, por ser um dos maiores países do mundo, se não me engano, quinto, sexto, alguma coisa assim, ele tem locais, existem 4 fusos horários pegando esse território brasileiro, certo? O TC-2, que pega apenas essas ilhas aqui na costa brasileira, certo? Fernando de Noronha e outras ilhas aqui, tá pequeno, não vai dar para ler. Ilha de Trindade, Martim Vaz, enfim, apenas as ilhas aqui da costa, certo? O TC-3 horas é a que pega a maior parte do território brasileiro, que abrange 20 estados, né, inclusive o horário oficial de Brasília. Por quê? Brasília está aqui no centro do estado de Goiás, quase aqui na divisa com Minas Gerais, certo? E ele está aqui na área desse UTC-3. Como eu disse, se fosse uma linha reta, você percebe... Desculpem. Você percebe que alguns estados aqui do Nordeste ficaria nessa área UTC-2. Como foi explicado anteriormente, tem algumas adaptações, certo? Então, a grande parte do território brasileiro pertence ao UTC-3. UTC-4, que abrange
4 estados, né? Mato Grosso, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e grande parte do estado do Amazonas, certo? E o TC menos 5 horas, que pega apenas o estado do Acre por completo e um pedaço aqui do estado do Amazonas, a região sudoeste do estado do Amazonas. O que tinha para ser falado dessa, as coisas mais importantes, mais interessantes também desse conteúdo dos fusos horários? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Os alunos têm aí meu e-mail, tem meu telefone, sei lá, tem telefone da escola. Pode usar os comentários aí do YouTube, se tiver ativado também, que eu tento responder. Não garanto, mas eu tento responder. Se a dúvida for tirada pessoalmente na aula, com certeza eu respondo, né? Aqui no YouTube eu já não tenho certeza, mas eu tento responder. Enfim, era isso. Obrigado, valeu, tchau, tchau.